Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje eu vou responder aqui uma pergunta do Christian. Ele deixou uma pergunta aqui no nosso canal do YouTube e a pergunta dele é: como faço para direcionar meu hiperfoco? Então, a primeira coisa, Christian, eu agradeço a tua pergunta, tá, cara? Eu vejo que você, né, já se identifica aí como uma pessoa com autismo, né? E esse canal aqui é feito por pessoas com autismo, para pessoas com autismo ou para pessoas, né, familiares, né, simpatizantes e outras pessoas que tenham ligação com esse assunto, tá? Eu acho importante, né, e faço questão aqui de te responder, gravar o vídeo e falar sobre o assunto, porque eu vejo muito, né, muita gente aí, né, pessoas com autismo e familiares procurando neurotípicos, né, para responder questões inerentes às nossas condições e acabam se esquecendo por vezes, né, de que assim como elas procuram os neurotípicos, provavelmente, né, os seus filhos ou elas mesmas não serão procuradas, né, pelos neurotípicos para, né, receberem a mesma atenção, tá? Então essa é uma primeira constatação, uma constatação crítica para quem está assistindo esse vídeo, né? Porque a gente precisa entender certas coisas como elas funcionam, né? Até depois eu vou fazer um próximo vídeo sobre a síndrome do Peter Pan das mães das pessoas com autismo, né? Que acham que seus filhos vão viver numa bolha para sempre, né? Sobre suas asas. E as coisas não são bem assim, tá? Isso já é uma colocação bem autista, né? Bem aberta, bem na ferida da coisa. Bom, Christian, mas trazendo aqui, eu agradeço muito, cara, tua pergunta, tá? Agradeço por você ter vindo aqui no nosso pequeno canal para participar. E assim, hiperfoco é o nosso ponto de qualidade, tá? Então, todas as pessoas com autismo têm hiperfoco. Umas mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas, né? Umas que tiveram mais estimulação, mais encaminhamento para o hiperfoco e outras que tiveram menos. O desenvolvimento do hiperfoco, segundo a minha teoria, né, para se pensar no autismo de alto desempenho, ele é condição essencial para a gente chegar na hiperdotação. Então, quanto mais cedo, né, as pessoas com autismo forem estimuladas ao estudo, ao desenvolvimento, ao aprofundamento dos conhecimentos, né, a busca de conhecimento, a busca de aprendizagens, né, mais passível da gente ter um melhor desenvolvimento de hiperfoco. Claro que isso não impede, cara, da gente, né? Por exemplo, né, eu tive o diagnóstico com 49 anos, mas também não te impede, né? Não sei qual a sua idade, de a partir de agora você, né, buscar o tempo perdido, você, né, trabalhar em cima das suas qualidades, porque o hiperfoco é uma das nossas qualidades. Essa que é a parte central, né, e pouco explorada, né? Então você vai ver muita gente falando de autismo, mas só tentando corrigir, né, problemas, né, de habilidades comunicativas, né, habilidades de fala, dificuldades. Então, assim, você vai ver várias correções de base, que eu não estou dizendo que não são importantes, deixo bem claro aqui. Elas são importantes, mas elas não podem estar desassociadas do desenvolvimento da hiperdotação. Esta é minha tese, né? Porque eu não vejo isso acontecer. Eu vejo muito foco, né, em se resolver os problemas de base que trazem que tem as pessoas com autismo, mas eu não vejo em permitir o desenvolvimento da hiperdotação, que é o passo para a gente ter algum sucesso, alguma possibilidade profissional, alguma realização. É isso que eu não vejo, né? E a minha família, apesar de não saber naquela época que eu tinha autismo, ela sempre permitiu e sempre incentivou que meus hiperfocos fossem à frente, que eu pudesse estudar, que eu pudesse ir a fundo. Eles percebiam que eu gostava de ir a fundo nas coisas, eles permitiam que eu fizesse isso, eles não achavam isso uma coisa, né? Porque eu já vi muitas teorias aí falando, olha, não pode deixar a criança ficar muito no hiperfoco, porque senão ela fica muito alienada. Tá,
você não pode deixar ela ficar o tempo todo no hiperfoco, mas ela tem que poder desenvolver não só um hiperfoco, mas vários hiperfocos. Porque é o hiperfoco que vai instigar ela a entender o mundo a fundo, a, a descobrir certas coisas, né? A criar para ela algo que seja importante e que possa servir para a vida dela. Tá? E em relação à questão, né, específica, né, do desenvolvimento do hiperfoco, então eu acho que assim, cara, tem que começar a, né, dar vazão, tá, às coisas que te interessam. É porque o hiperfoco, ele é algo que pra gente, né, ele capta, né, nosso interesse, né, e a gente acaba entrando naquilo. Claro que a gente, conforme a gente vai entendendo como isso funciona, a gente pode filtrar, né? Por exemplo, afetivamente, eu nunca mais fiz hiperfoco numa pessoa, né? Eu já fiz isso, já hiperfoquei muito, né, na pessoa que eu estava me relacionando. Mesmo sem saber que era uma pessoa com autismo, eu nunca mais fiz isso, né? Porque eu vi que era uma roubada. Mas eu fiquei sabendo isso antes. Eu até ainda quero escrever, falar sobre isso aqui nesse canal, sobre hiperfoco, né? Do autista no amor, porque é uma coisa bem complicada, né? Quando você coloca a pessoa no hiperfoco e você fica observando ela detalhe a detalhe, tudo que ela faz, é uma coisa complicada. Agora sim, galera, né? E aí, Christian? Cada autista, cara, tá? É um universo hiperfocal próprio. Então, a primeira coisa, por isso você tem que ver o que você gosta, né? Então, assim, coloquei aqui, por exemplo, 4 possibilidades aqui nesse slide, né? Então, por exemplo, você tem lá um que gosta de criptomoedas, tá? A outra gosta de matemática, a outra gosta de computação, o outro gosta de línguas, tá? Então, são realidades muito próprias, é um universo hiperfocal muito próprio. Então não dá para te falar um assunto assim que você deva se dedicar. Claro que eu acho que os assuntos que você deve se dedicar são aqueles que podem lhe trazer algum benefício, algum resultado, tá? Que não pode ser só um assunto que te dê prazer em pesquisar. Você tem que permitir que o seu hiperfoco ele fixe em algo que venha lhe trazer resultado, que venha lhe trazer, né, uma oportunidade profissional, um ganho, né, que venha lhe trazer socialmente, talvez, algum reconhecimento. Você tem que jogar desse jeito, né, porque essa é a sua qualidade. Se essa é a sua qualidade, é dela que você vai tirar os melhores benefícios e as melhores oportunidades para a sua vida. Então é ali que tem que estar, né, as escolhas, boas escolhas, né? Claro que assim, por exemplo, né, passando o slide aqui. Por exemplo, uma pessoa que gosta de finanças, tá? Você tem um universo de hiperfocos, de assuntos, de níveis, que você pode, dentro das finanças, estar, né, hiperfocando. E não precisa ficar em um só para sempre. Você pode estar trabalhando, por exemplo, eu já consigo, porque sempre fui estimulado a isso, a ter vários hiperfocos. Né? Claro que tem alguns que predominam, né? Alguns que estão ali no front. Então, naquele momento, eles estão mais evidentes. Mas tem outros também que vez ou outra retornam, depende, né, das coisas, como, né, as coisas acontecem. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa, igual nesse exemplo aqui, uma pessoa que gosta de finanças. Você pode ter hiperfoco em criptomoedas, em ações, em câmbio internacional, em NFTs, em trade, em renda fixa. Todos esses assuntos, eles estão interligados e eles permitem, então, que esse hiperfoco ele seja fragmentado, né? Mas como assim? Não é hiperfoco? É hiperfoco, né? Mas o hiperfoco é nas finanças. Dentro das finanças podem ter vários assuntos ali secundários que você também pode aprofundar, né? Então essa é uma boa dica para você não falar assim, poxa, mas eu tenho que escolher um assunto só, né? E por vezes a gente escolhe até vários assuntos, né? A gente começa a olhar, tem interesse por várias coisas, algumas vão para frente, outras não vão. Mas aquela primeira dica é o quê? Escolha um assunto que possa te trazer algum ganho, algum resultado, né? Aí, né?
respondendo especificamente a sua pergunta, como evoluir com o seu hiperfoco, tá? Para mim, o que eu acho importante, que é a minha história, que é o meu caminho, tá? Como é que eu fiz isso? Primeiro, a questão do estudo, tá? O estudo é o ponto central de qualquer hiperfoco. Não existe hiperfoco sem estudo, tá? Você precisa encontrar um assunto que te dê prazer para que você consiga, né? Para você ter prazer com aquele assunto, você queira ler, você queira assistir aulas, né? Não precisa assistir aula de uma faculdade tradicional, não estou falando isso, né? Mas estou falando, por exemplo, se você gosta de um assunto, você vai na internet, você vai buscar exaustivamente entender aquele assunto, né? É algo que você também pode praticar, né? Que você quer praticar, você já quer entender e quer colocar aquilo em prática. Então, assim, o estudo é a base para o desenvolvimento do hiperfoco. Então tem que gostar de estudar, ou assim, entendeu? Você encontrou algo que você curte, você tem que ir fundo naquilo, né? Ah, mas eu não gosto de ler muito, eu gosto de assistir vídeos. Tá, legal. Pegue um vídeo, né? Aquele vídeo que é falado lá, né? Vai escutando, vai caminhando, vai escutando, entendeu? Praticar faz parte do estudo, né? Então colocar em prática aquele hiperfoco que você está olhando faz parte. Falar sobre, né? Outra técnica muito importante para o hiperfoco, tá? Então, por exemplo, monte aí um canal para você, tá? Do assunto que você está no hiperfoco. Comece a gravar vídeos, comece a colocar lá material sobre o assunto, comece a dar a tua versão daquela história. Comece, entendeu? A se posicionar, a criar conteúdos a partir do teu hiperfoco. Então você já está colocando, entendeu? Não é só ficar sentado estudando o assunto. Você vai pegar, já vai olhar para a realidade e vai falar, poxa, peraí. Então eu já vou contar aqui o que eu estou vendo no meu hiperfoco. E aí já vai criando vídeos, já coloca o vídeo. Não se preocupe lá, você, entendeu? Ninguém vai ver, 2 pessoas vão ver. Eu acho que não é essa a questão, cara. A questão é que você tem que se colocar pro mundo, entendeu? Você tem que participar, colocar a sua versão da história, o que você tá vendo, o que você tá pensando, sabe? E ali a coisa vai acontecendo, né? E aí você vai lá, vai nos grupos, vai disponibilizando teu vídeo, vai mostrando para as pessoas, né? E aí as coisas vão andando. Então acho que é importante esse passo, sabe? Produzir o conteúdo. Entender, né? Porque produzir o conteúdo, você se torna professor de algo. E a melhor forma de se aprender algo é se tornar professor de algo. Então, se você está no hiperfoco, está aprofundando sobre algo, nada melhor do que esperar a moto passar, que tá, né, com esse barulho nojento, passou. É nada melhor do que você se aprofundar e ensinar. Então, aí você vai entrando cada vez mais no hiperfoco, entendeu? Dedicar-se, né? Eu acho que, claro, as duas coisas que foram faladas antes, elas dependem da dedicação, né? Mas isso tem que estar claro, porque assim, eu acho que na questão das pessoas com autismo, a gente sabe que ninguém vai se dedicar se não for algo que importa, né? Se não está realmente no nosso interesse. Mas essa questão da dedicação talvez também tenha relação com o fato da gente não desistir por vezes das coisas, né? Mesmo que de repente dê uma diminuída na atenção naquele hiperfoco, mas mantenha ele lá, né? Mantenha ele lá porque, entendeu? Daqui a pouco volta, né? Como ondas, né? As ondas vão circulando, não é? Então, eu acho que é interessante a gente olhar. Eu sempre fico pensando nisso, né? Não sei se você já passou por isso, mas quando eu vou pra praia, eu sento assim, eu fico sempre esperando a onda voltar, né? Então, assim, ela vai, né? Não sei se você sentiu isso já na praia. Você está sentado lá, a onda vai, daqui a pouco ela volta. E ela vai, ela volta. E ela vai, ela volta. Então, já, sabe, eu ficava acompanhando esse ritmo constante e isso me fez, né, olhar assim, pensar que, poxa, né? As coisas vão, mas as coisas voltam. Então, assim, foi uma reflexão sobre a realidade muito interessante que tem muito a ver com essa questão, né? A gente tá, né?
Então, quando ela vem, você alimenta o hiperfoco, aí ela vai. Quando ela voltar, você alimenta o hiperfoco de novo, aí ela vai. Tá? Experimente fazer isso quando você estiver na praia, né? Sentar ali, colocar seus pés ali e ver como que vai ser um contínuo, né? Aquele processo, tá? E a gente que tem muito essa ligação com as coisas que se repetem, né? Isso é um bom exercício para refletir quando você está numa situação, colocar isso na prática, né? Não é uma visão abstrata, né? Para a gente é uma visão muito material da coisa, né? De você estar sentado ali, você está vendo a onda aí, e ela volta e ela molha seu pé. Ela vai, e ela volta e ela molha seu pé. Então é bem abstrato, mas é concreto no sentido de que... Abstrato porque eu estou falando aqui para você e você está tendo que criar isso na sua imaginação, e para a gente, né, sempre é uma dificuldade essa parte abstrata. Mas, né, se você, por exemplo, né, faz uma onda aí agora, põe uma bacia com água e faz uma onda, né, joga água, empurra água, ela vai voltar. Empurra a água, ela vai voltar. Então a dedicação envolve muito isso, né, da gente ficar no processo, né? E é necessário estar no processo, né, continuar no estudo, continuar fazendo vídeo, continuar pensando para que a coisa vá, para que a coisa continue, né? Porque o foco se mantém, tá? E aí sempre olhando resultados, né? Eu acho que uma das coisas importantes é que você estabeleça resultados, né, de tudo que você quer ler, que você quer aprender, né, das aulas que você quer assistir, quantas aulas você assistiu, quantos vídeos você gravou. Os resultados são importantes, né? Porque os resultados mostram que você está, entendeu, produzindo alguma coisa. Um dos problemas que eu acho, e aí tem razão de discutir hiperfoco, a questão da alienação, né, do hiperfoco nas pessoas com autismo, é quando a gente se perde, né, quando a gente se perde no hiperfoco e aquilo vira algo totalmente, né, sem sentido, né? Agora, quando a gente começa a medir resultados do que a gente está, né, hiperfocando, que a gente está tentando criar no hiperfoco, né, desenvolver nosso hiperfoco, os resultados eles permitem que a gente vá, né, tendo um campo de realidade. Existem coisas que facilitam, cara. Existem coisas que facilitam, né? Por exemplo, no meu caso, tá? Me ajudou muito, assim, fazer mestrado, né? Porque eu já tinha lá a meta de ter, né, vencer as matérias, né? Depois de vencer as matérias, concluir a dissertação. No doutorado, vencer as matérias, né? Fazer um estágio internacional e depois defender a tese. No pós-doutorado, né? Não tinha matéria, mas, né, vencer lá a proposta de pesquisa para chegar lá depois na publicação de um livro. É claro que são metas acadêmicas, né, maiores, e elas me facilitaram, né? Mas isso não quer dizer que a gente precise de metas acadêmicas, né? A gente pode, aos poucos, criar isso de outras maneiras, né? De outras maneiras. Então, por exemplo, esse canalzinho aqui, ele tem uma proposta de estar conversando com as pessoas, né? Com as pessoas com autismo, né? Com as pessoas interessadas no assunto. Então, sempre que aparece uma pessoa, sempre que aparece você, sempre que faz uma pergunta, isso, né, me ajuda bastante, porque eu vejo que esse é um resultado, né? A gente está interagindo, a gente está conversando. Então, isso para mim está sendo importante, né? Então, por isso que eu agradeço muito a tua participação. Outra coisa importante, você tentar focar no seu hiperfoco, em desenvolver coisas que te tragam resultados, né? Como eu já falei antes, escolher, né, coisas que são legais, que te interessam, mas que possam te trazer resultados, né? Para que aquilo seja bom para você, em termos materiais mesmo. Eu acho que isso é importante, né? É sair desse mundo da síndrome de Peter Pan e entender, né, que todas as pessoas com autismo, né, têm direito também a ter sucesso, têm direito a se realizar economicamente, né, têm direito a todas as coisas que todas as demais pessoas neurotípicas têm. E que, portanto, né, nós devemos sempre estar na luta para que, né, nós tenhamos também, né, a mesma oportunidade que as pessoas neurotípicas têm.
né? E por vezes, eu acho que as pessoas esquecem disso, né? Na síndrome do Peter Pan, elas esquecem. Elas não olham para isso, né? Acham que a criança vai ser uma eterna criança, nunca vai crescer, nunca vai ser um adulto, nunca vai querer ter a vida dela. E aí ela só consome, né, conteúdos de neurotípicos. Aí depois ela quer que o filho dela, pessoa com autismo, adulto, o filho dela tenha uma colocação no mundo dos neurotípicos. Tem que se refletir com isso. A gente tem que começar a chamar esse assunto, né? Tem que começar a pontuar essas coisas, né? Para a comunidade das pessoas com autismo comece a entender certas coisas e comece a ter certas posturas. Por exemplo, você vai lá levar seu filho lá para tratar numa clínica. A pergunta inicial é: quantas pessoas com autismo trabalham aqui? E fazem o que aqui? Se você não fez essa pergunta, já está errado. Já está errado, entendeu? Como é que eles vão dar um emprego para uma pessoa se não tem a pressão? Se você não começa a fazer essa pressão, se todo mundo não faz essa pressão, né? Eu tô vendo aí neurotípico aí amontoar pilha de dinheiro trabalhando, né, com as pessoas com autismo. Eu tô vendo, tem um monte aí pilhando dinheiro, né? Mas e aí? Quantas pessoas estão trabalhando lá são pessoas com autismo? O que elas estão fazendo? O que elas fazem lá? Essas perguntas têm que ser feitas. Tá? Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo. Mas, assim, acho que fazendo assim, né? Sempre tem uma visão, tá? Acho que não é visão geral de negócio. Mas é uma visão de que o teu hiperfoco ele tem que ser desenvolvido para que ele seja bom para você. Ele tem que trazer algo bom para você, né? Você tem que ter sucesso com ele. Ele tem que entendeu? O teu esforço, a tua dedicação, o teu aprofundamento, ele tem que trazer um resultado para você. Eu acho que esse é o ponto. Então assim, tá? Começa tudo pelo estudo, né? Tente falar bastante sobre isso, porque com certeza quando a gente está no hiperfoco a gente quer falar sobre isso, né? Então aí isso valoriza, porque você está lá, você grava um vídeo, já está lá disponível, você está dando tua opinião na internet, no TikTok, onde você quiser, cara. Tá? Importante que a tua mensagem esteja participando. A tua mensagem está lá, você está fazendo parte. É isso que é legal. Dedicação, foco nos resultados, né? E sempre fazer algo que pode ser bom para você, tá? Sem muitas expectativas, claro, né? Então a gente sabe que está lidando com a sociedade neurotípicos, né? Que querem muito vender tudo para autista, mas não querem consumir nada de autista, né? Então vamos deixar claro aqui as coisas. Então aprenda, né, a se posicionar e aprenda a, né, ter a consciência de que nós temos que exigir as coisas, né? Nós temos que cobrar os espaços, né? E parar com essa síndrome de Peter Pan, né? De mãe de autista aí que acho que vai ser criança eterna, porque não vai. Tá bom, pessoal? Então acho que essa era a mensagem de hoje, né? Os vídeos deram uma pequena queda de alcance, mas beleza, gente. Então assim, sempre tiver alguma dúvida, tiver algum assunto, tiver alguma coisa legal, se quiserem conversar, sempre tiver alguma coisa importante, eu vou estar trazendo aqui. Tem vários outros canais, outras coisas, tá, gente? Mas esse aqui é específico para ajudar a nossa comunidade, tá? É um espaço, né, para a gente falar e pontuar coisas que são importantes para as pessoas com autismo, principalmente no desenvolvimento da hiperdotação, tá? Porque o hiperfoco está aí. Ele precisa ser trabalhado? Precisa. E como é que eu faço isso? Estudar o que você curte, ir a fundo, falar sobre, dedicar-se, buscar resultados e, se possível, começar a ganhar com isso, tá bom? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.